Amém. Gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Daniel capítulo 6, por favor. Abre a tua Bíblia aí. Para você conferir se eu não estou errada. Daniel capítulo 6, versículo 10, então nos diz assim: quando Daniel soube do decreto, soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali o fez, como costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando. Aleluia. Talvez você já saiba qual era esse decreto que foi assinado, mas mesmo assim eu quero ler contigo, mesmo no capítulo 6, ali no versículo 7, diz assim, na parte B do versículo: concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora você conhece um pouco dessa história, né? Mas um dia eu estava na minha casa, estava lendo o livro de Daniel ali no meu TSD, e é muito interessante que às vezes a gente está lendo a Bíblia, e às vezes é cansativo ler a Bíblia, você lê, mas de repente um versículo, uma palavra, ela salta da Bíblia e ela dá um gelo no teu coração, e ali o Espírito Santo começa a ministrar, não é verdade? Você que lê a Bíblia entende isso, eu tenho certeza. E nesse dia, nesse dia eu estava lendo a Bíblia, e quando eu li sobre esse decreto, e quando eu li aquela parte que parece que eu nunca tinha lido na Bíblia, que disse, e encontraram Daniel orando. Agora você pensa comigo que saiu um decreto, e ele sabia, porque ele tinha uma alta posição no governo, sai um decreto falando que não pode mais orar a nenhum Deus, e de repente, o que Daniel faz? Exatamente o contrário. Daniel levanta e vai para sua casa orar. Porque o coração de Daniel, ele não estava preso apenas em regras, apenas em leis, apenas em homens, em outros deuses, mas o coração de Daniel era de Deus. E independente daquilo que ele sentiu naquele momento, talvez ele ficou com medo, talvez ele ficou preocupado, e a primeira coisa que ele foi fazer foi orar, foi buscar o Senhor. E é engraçado que o versículo diz, aonde tinham janelas. Ele não estava com medo ao ponto de se esconder. Ele não estava com medo ao ponto de dizer, opa, agora eu vou ter que orar bem escondidinho. Ele foi fazer aquilo que ele sempre fazia, porque a honra ao Senhor precisa ser maior do que qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente diz que Deus está em primeiro lugar, Deus precisa estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E Daniel então vai lá e ele começa a orar. E quando eu li esse versículo, encontraram Daniel orando, o Espírito Santo me falou de forma muito forte: como encontrariam você? E naquele momento eu parei, eu larguei a minha Bíblia e eu entrei em desespero. Porque talvez se saísse um decreto sobre qualquer coisa que fosse difícil para mim, talvez iriam me encontrar desesperada, ligando para o Cid. Talvez iriam me encontrar de tantas formas, mas será que me encontrariam orando? E o Espírito Santo começou a mexer no meu coração. Aonde eu te encontraria? Aonde eu te encontraria? Um dos maiores desejos do meu coração é e sempre foi me tornar uma mulher de oração. Uma senhorinha do coque mesmo. Em nome de Jesus. Cada vez mais, cada vez mais. Um pouco daquilo que a minha mãe é.
queria trazer essa pergunta para ti, eu já trouxe essa palavra na célula do Adilson, eu já trouxe ela em esteio. Mas agora eu quero estender essa pergunta também para você que está aqui. Se você veio até aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe, amém? Amém. Glória a Deus, Ele te trouxe até aqui, mesmo nesse frio, essa vontade de ficar em casa, comer uma pipoquinha. Mas Ele te trouxe aqui, para que Ele também te perguntasse: se acontecesse alguma coisa, aonde é que eu te encontraria? E como eu fiz essa pergunta para mim, naquele dia, eu quero que você faça essa pergunta para você. Aonde que alguém que quiser te acusar vai te encontrar? Mas, para a gente entrar melhor nessa história, eu quero te contar todo o contexto. Aconteceu que no reinado de Joaquim, reinava a tribo de Judá, as outras tribos, as 10 tribos de Israel, que eram unidas, elas já tinham quase se extinguido, já tinham caído. Mas a tribo de Judá ela ainda continuava. Até que chegou esse momento em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e sitiou também Judá. Então, o rei pegou alguns homens tops daquele lugar, e ele decidiu então trancar esses homens, pegar para ele, porque aqueles homens ele desejava fazer algo, instruir eles, cuidar deles, para que aqueles homens pudessem auxiliar no palácio, perto do rei, governar, ajudar. Então ele trouxe aqueles homens da tribo de Judá. E aqueles homens vieram, mas eles não vieram por vontade, por decisão. Eles não largaram o currículo. Eles não desejavam aquele lugar. Eles foram arrancados da sua terra. E eles foram como escravos para a Babilônia. Então era um contexto triste, era um contexto difícil, porque eles foram arrancados daquela terra santa, daquele lugar onde só o Senhor era adorado, daquele lugar onde todos eram irmãos, por mais que tinham muitas dificuldades. E eles foram colocados num lugar imundo, onde existiam vários deuses, onde o rei adorava um deus, outro deus, todo mundo era assim. E eles foram colocados como escravos lá naquele lugar. Sim, eles seriam bem alimentados, sim, eles poderiam estudar, sim, teriam várias coisas boas, mas não era da vontade deles, não era aquilo que eles escolheram, não era aquilo que eles queriam. Talvez eles tinham um chamado, talvez eles tinham um trabalho, talvez eles tinham sonhos, e aquilo tudo foi arrancado, e eles foram levados então para a Babilônia, e foram vários homens. Mas Daniel vai contar mais especificamente de 4 homens, dele próprio e de seus 3 amigos. E a primeira coisa que acontece quando eles chegaram lá, a primeira coisa que o rei faz é trocar o nome deles. Porque o desejo deles com esses escravos é que eles perdessem a identidade em Deus. Qual é a nossa maior identidade? Desde que a gente é tão bebezinho, na barriga da mãe, a primeira identidade que é colocada sobre nós é o nosso nome. É muito raro eu ouvir outra pessoa com o mesmo nome que eu, porque Tássia não é um nome tão comum. Mas agora eu encontrei algumas Tássias por aí, e é aterrorizante eu ouvir alguém chamar o meu nome e não ser eu. Talvez o teu nome é mais comum, você escute isso com mais frequência. Mas porque o nosso nome é a nossa identidade. Eu tenho certeza que se lá no fundo alguém gritar, ó, Carol, por mais que tenham várias Carol, que todas vão olhar para trás. Porque essa é a nossa identidade. Chamou o meu nome, sou eu. Chamou o meu nome, é eu mesmo. Mas o rei, ele desejava tirar a identidade daqueles homens. Porque a identidade deles era de filho de Deus. E ele não era bobo nem nada, e ele sabia disso. E ele então troca o nome deles de Daniel, Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque
e Abidnego. E o Daniel era Beltesazar, se não me engano? Beltesazar. Porque ele desejava que eles não lembrassem mais daquilo que eles aprenderam. Ele desejava que eles não tivessem mais aquela identidade, porque eles queriam homens fiéis que o servissem de todo o coração. Eles queriam completamente arrancar tudo que eles foram ensinados para viver exatamente como babilônicos. E, gente, é muito interessante que o rei, então, ele começa a pedir que ensinem eles. Eles foram lá para aprender aquela linguagem, para aprender aquela língua, para aprender a cultura, para aprender sobre os outros deuses. Eles tentaram fazer uma lavagem cerebral e encher a cabeça deles de tudo que era da Babilônia, para que eles esquecessem da vida que eles tinham. E isso foi feito durante 3 anos. Durante 3 anos eles precisavam fazer isso. Mas, com aquele monte de homem que foi, 4 homens se posicionaram. Mas será que foi só os 4, pastora? Eu não sei. Mas a Bíblia fala apenas de 4 homens. E de principalmente um, o profeta do Senhor, aquele que não se rendeu de forma nenhuma, que era o Daniel. E a primeira prova na vida deles é sobre a comida. E provavelmente você já conhece essa história. A primeira coisa que eles tiveram que renunciar foi a comida. Porque o rei pediu que dessem comida boa para eles, para todos aqueles homens. E o rei disse: não, alimente eles com a comida que eu como. Agora você pensa a comida que o rei comia. Ele comia, sem dúvida, a melhor comida da época. Ele comia muitos banquetes. E aqueles homens, durante 3 anos, iriam comer o banquete do rei. Só que tinha um probleminha. As carnes provavelmente eram todas consagradas. E agora? Aí você vai lá como um bom crente, ora, e o que vem, vem bem. Mas Daniel, ele tinha um coração que entendia o que era renúncia diante do Senhor. Óbvio que lá depois para o Pedro, Jesus vai dizer que é para orar e para comer. Jesus não, ele tem uma visão e é para orar e para comer tudo que se vende no mercado. Se você ainda não achou esse versículo, encontre. Mas nessa época de Daniel a coisa ainda não era bem assim. E Daniel e os 3, eles se posicionaram em renunciar àquilo que era bom, aquilo que era gostoso. Quantas vezes a gente fala sobre o jejum de Daniel e a gente fala sobre 21 dias comendo vegetais? Gente, é errado. O jejum de Daniel comendo vegetais durou 3 anos. Então, se você me disser que você vai fazer um jejum de Daniel, eu vou dizer: parabéns, hein? 3 anos sem só comendo vegetais. Aleluia! Você vai ser arrebatado. Mas foram 3 anos renunciando muito dos banquetes do rei. E também o vinho ele renunciou. Porque Daniel e os seus 3 amigos não eram qualquer um. Eles eram homens posicionados diante do Senhor. E não era um banquete que ia estremecer a sua fé. Não era uma troca de nome que ia estremecer a sua identidade em Deus. E eles se manteram fiéis. Mas o cozinheiro disse: como assim? Que cuidava deles, né? Disse: como assim? Vocês vão emagrecer, vocês vão ficar feios, o cabelo vai cair, a unha vai enfraquecer. Não tem como, vocês precisam comer carne. E ele disse: faz um teste. Nós vamos comer só vegetais. Faz o teste. Se quando chegar os dias tu volta aqui e a gente conversa. Eles não tinham medo do Deus que eles serviam. Agora você vai dizer assim: mas como que ele ainda confiava num Deus que destruiu a metade do povo e a outra metade tinha sido sitiada e tinham levado como escravos? Quantas vezes acontece qualquer coisa na nossa vida e a gente começa a duvidar de Deus e a gente não consegue mais ter aquela fé para dizer: volta aqui para ver se eu não vou estar bem, o diabo. Volta aqui que tu vai ver que eu sei que eu vou estar melhor ainda. Mas a nossa fé começa a estremecer.
acontecer. E a gente começa a dar desculpa, dar dúvida, falar isso, falar aquilo, mas não. Mesmo naquela circunstância terrível, onde nem o próprio nome eles poderiam ter mais, eles disseram: faz o teste. Faz o teste. E depois do tempo, então, o homem volta lá e encontra eles como mais saudável que os outros. Eles estavam melhor ainda que os outros. E então, ele diz assim: tá bom, pode ficar, Daniel, pode ficar aí uns 3 anos só comendo essa meleca aí que vocês estão comendo, essa coisa ruim sem gosto. Tudo bem, não precisa tomar um vinho, porque realmente tu me colocou à prova e tu passou por essa. E aí vai dizer que depois, um pouquinho para frente, eles encontraram com o rei, e o Senhor tinha dado tanta sabedoria para eles, que eles se tornaram 10 vezes mais sábios do que todos os encantadores, todos os magos, todos os sábios. Eles eram 10 vezes mais sábios. Isso é milagre de Deus ou não é? Glória a Deus. 3 caras, na flor da juventude, comendo só alface e tomando água. Se tornar os homens mais sábios daquele lugar, 10 vezes mais sábio, muito mais saudável do que todos os outros. Eles enfrentavam um momento que eles podiam entrar em depressão, eles podiam ficar chorando, eles podiam ficar dizendo: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Eles podiam dizer: é Deus, tu me abandonou, me tirou do meu povo, agora tu vai ver. Eu vou me lambuzar aqui na comida consagrada, vou tomar um vinhozinho em cima e tá tudo certo. E aí depois eu peço perdão pelos meus pecados. Muitas vezes não é assim que a gente faz? Não, só mais essa. Só mais essa vez, depois eu peço perdão. Mas os 4, eles tinham um posicionamento de renúncia no Senhor, que nós precisamos olhar e precisamos dizer: eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Eu quero que em qualquer momento, Senhor, que tu olhar para mim, que tu for me procurar, eu vou estar orando. Eu vou estar te buscando. Mas, pastor, eu trabalho. Gente, a gente pode orar e buscar o Senhor em qualquer lugar. O Espírito Santo está dentro de nós. E às vezes a gente dá aquela respirada no dia. Ai, obrigada, Jesus. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus, está difícil. Não pensa que Ele vai te encontrar perfeito. Ele só quer te encontrar buscando a presença dEle. Ele só quer te encontrar chegando perto cada vez mais dEle. E aqueles homens então estavam fortes, sábios, cheios de Deus também. Eles não tinham se contaminado com a cultura, por mais que eles estudassem tanto ela. Eles não tinham se contaminado com os prazeres, com as comidas. Eles se mantinham firmes diante do Deus que eles serviam, mesmo numa circunstância terrível. E mais para frente, vai dizer que o rei teve um sonho. E aí ele chamou os magos, os não sei o que adoravam tudo que era Deus. Chamou aquelas pessoas e disse: e agora me falem o que esse sonho significa. E os seus magos lá, os seus mestres lá, disseram: então nos conte o sonho que eu vou lhe dar a interpretação. Só que o rei estava esperto naquele dia. O Senhor estava do lado dele. E ele disse assim: não mesmo. Eu sei que vocês estão para me enrolar. Então eu quero que vocês, além de interpretar o meu sonho, me falem o que eu sonhei. Óbvio que aqueles magos não conseguiram, porque o sonho daquele rei era um sonho de Deus. Era um sonho profético, porque Deus usa qualquer um e fala com qualquer um. E diante daquele sonho profético, nem o enviado do diabo conseguia saber o que aquilo significava, porque Deus já tinha escolhido o homem que ia interpretar aquele sonho. Deus já tinha escolhido o homem que ia mudar a vida dele. Deus já tinha escolhido aqueles homens que Ele queria usar.
E ele manda um decreto: agora eu quero então que matem todos os sábios, já que eles só estão tentando me enrolar. E aí a matança começou. Mas lembrando que o Daniel também era considerado um dos sábios daquele lugar. Então, um dos homens lá do exército, lá do rei, foi até Daniel para matá-lo. E aí, vai dizer que o Daniel conversou com ele sabiamente. Pensa comigo, chega alguém para te matar na tua casa, e tu não sair correndo, e tu não jogar uma panela na cabeça dele e pular a janela para o outro lado. Mas a palavra de Deus diz que Daniel teve sabedoria e soube como conduzir a situação e como conversar. E perguntou: por quê? Qual é o motivo? Eu creio que o Daniel usou o fruto do Espírito. Ele teve domínio próprio, ele teve mansidão. Crente sem fruto do Espírito é crente meia boca. E ele foi lá e conduziu aquela conversa e descobriu que ele ia morrer, porque o rei tinha tido um sonho e alguém não tinha conseguido interpretar. Que injustiça é essa? Ele nem sabia da história e ele estava ali para ser morto. Então ele pede, diz para o rei: me dá um tempinho que eu vou descobrir o que o Senhor quer falar com ele. Novamente, Daniel mostra que ele confia no Senhor independente das circunstâncias. Ele confia no Deus que ele prega, ele confia no Deus que ele vive, ele confia naquele que ele entregou a sua vida. Então, lá no capítulo 17, do versículo 2, vai nos dizer assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu para que rogassem ao Deus do céu, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite em uma visão. Era uma nação toda com um mistério. Era um rei querendo matar muita gente, porque aquilo estava incomodando ele. Ele precisava saber o que Deus estava. Ele nem sabia que era Deus, mas o que estava acontecendo, o que Deus estava falando com ele. Mas o Senhor levantou um profeta que decidiu ter uma vida diferente, para que ele pudesse revelar as suas coisas. Então, eles vão rogar ao Senhor, eles vão clamar ao Senhor, eles vão pedir ao Senhor, e isso leva dias. Deus, tu me trouxe para cá. Deus, agora querem me matar. Deus, fizeram isso aqui comigo. Deus, eu estou comendo só vegetais. Deus, por quê? Deus, por quê? Não. Era: Senhor, eu sou profeta. Me revela, Senhor, a tua vontade. Me revela, Senhor, esse sonho. Ele não perdeu o foco, ele não perdeu o sentido de vida que ele tinha. Ele não perdeu o chamado ministerial dele. Ele não parou de entender aquilo que o Senhor escolheu ele para fazer. Então eles rogam ao Senhor, Deus dá a visão para ele, e ele vai lá e conta com detalhes o sonho para o rei, e conta também a interpretação daquele sonho, e ele explica para o rei exatamente o que aquele sonho significa. E o rei mais uma vez olha para ele e percebe que alguma coisa tem de diferente nesse cara. Alguma coisa tem de especial nesse homem. E ele agrada ao rei. Ele passa a ser uma pessoa ainda mais influente. Ele começa a subir de nível no governo, porque todo mundo olha para ele e vê alguma coisa diferente. Dói dizer isso, mas se no lugar que tu está ninguém vê alguma coisa diferente, começa a te esforçar mais, começa a renunciar mais, começa a deixar para trás mais ainda as tuas vontades para viver os sonhos e projetos de Deus na tua vida.
Ele podia ter desistido, ele podia ser meia boca, ele podia ser mais um naquela multidão. Mas ele se esforçou, ele renunciou, ele fez o que ele tinha que fazer naquele momento. Então, lá no capítulo 3, versículo 12, vai dizer: mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, e não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Depois de um tempo, o rei mandou fazer uma imagem de ouro e decidiu que todo mundo tinha que se render àquela imagem e adorar aquela imagem. Aí todo aquele povo, do povo de Israel, estava lá curvadinho, adorando a imagem. É engraçado quando a gente vê os desenhos de criança dessa história. É muito interessante. Se você não viu ainda, procure assistir. Mas todo mundo se curva diante daquela estátua e lá estão os 3 amigos de Daniel em pezito. Porque eles entendem qual é o Deus que eles têm que adorar. E eles não se curvam em qualquer circunstância. Tem gente que parece que quer esconder que é crente. Não, eu não falo, eu confesso que às vezes eu demoro para falar que eu sou pastora, porque gera um preconceito na vida das pessoas. E como eu quero evangelizá-las, às vezes quando eu digo, eu sou pastora, pronto, né? Fechou. Deu, acabou. Algumas começam a chorar e comprar a vida, mas outras fecham o coração. Mas que eu sou cristã, vai na frente. Os anjos já estão indo lá na frente antes de eu chegar, em nome de Jesus. E aqueles homens, eles não tinham medo, mesmo sabendo do decreto, mesmo estando lá naquele lugar, eles não tinham medo de mostrar que eles eram cristãos de verdade. Que eles não se prostravam a qualquer coisa, que eles se prostravam apenas ao Deus verdadeiro. E foi isso que eles fizeram. E é óbvio que pessoas que tinham ciúmes deles, que queriam os lugares deles, porque eles estavam crescendo no governo, foram lá e o denunciaram. E disseram, olha, aqueles que tu colocou como governador, eles não estão te obedecendo, eles não estão te dando ouvidos. Tu prometeu, o decreto dizia, que aqueles que não se ajoelhassem e adorassem a estátua, seriam jogados na fornalha. Às vezes a gente não... né? Quem aqui gostaria de morrer queimado? Se vão, vocês estão aqui nem para o inferno querem ir, né? Então não querem morrer queimado. Cara, a gente tem uma machucadinha na unha, já está chorando. A gente tem medo, a gente está assustado com o governo, a gente se assusta com algumas situações, a gente se desespera, o que a gente vai fazer agora? Como que nós vamos agir com essas situações? Eles viviam no tremendo caos. Pensa que um cara doido, imagina se o presidente Lula agora dissesse que a gente vai do nada, que a gente tem que se ajoelhar para uma estátua e quem não se ajoelhar vai ser morto. Era essa a realidade que eles estavam vivendo. Era isso que eles tinham para aquele momento. Mas mesmo assim eles não se curvaram. É muito fácil a gente olhar o Portas Abertas e dizer que é tão bonito as histórias daqueles missionários. Mas a gente não consegue renunciar a nada. Não consegue abrir mão de um café da manhã às vezes. É muito fácil, muito bonito a gente orar por quem foi enviado, sem entender que você foi enviado para o teu trabalho, para a tua escola, para o teu padeiro, para o teu, sei lá o que, cozinheiro. Nós temos a mesma missão que aqueles 4 homens. Aonde quer que estejamos. O nosso mundo também é um caos. Lá fora também está uma confusão. Lá fora ninguém mais sabe qual Deus adorar. Lá fora ninguém mais sabe o que fazer. E Deus colocou vários Daniel
vê lá fora, mas muitas vezes estão se escondendo como o restante de Judá estava se escondendo. E aqueles homens então são levados diante do rei, e o rei diz: eu vou dar a última chance. É verdade que vocês não estão se prostrando, é a última chance. Se vocês não se prostrar, eu vou jogar vocês na fornalha. E o que eles disseram? Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que mandaste erguer. Eles deixam bem claro que não existe chance disso acontecer, que não importa a circunstância. Eles poderiam dar aquela desculpa de não, né, a gente não pode morrer, a gente tem que ganhar muitas almas para Jesus, não é verdade? Não, né, eu não vou me esforçar desse jeito porque eu preciso pregar o Evangelho. A gente arruma tanta desculpa para parecer mais crente e não renunciar a algumas coisas da nossa vida. Estou me colocando aqui junto com vocês. Não, né? Mas hoje está frio para ir no culto, né? E eu não posso me resfriar, porque amanhã eu tenho que ser luz e sal lá no meu trabalho. Olha, essa é boa, hein? Meu Deus! Não, né? Eu vou ficar quietinho aqui, porque as pessoas não vão entender, né? O que eu vou falar de Jesus, elas vão me achar doido, né? Não dá. Aqueles homens não tinham medo e nós não podemos ter medo. Nós precisamos sentir a agonia de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de dizer: eu não quero me ajoelhar para essa estátua mesmo. Verdade. Ei, pode fazer o que tu quiser, Deus pode me livrar, tá? E se Ele não me livrar, corre o risco. Se Ele não me livrar, não interessa. Eu não vou me prostrar para alguém que não é o Deus do meu coração, para alguém que não é o único Deus. E o rei ficou furioso. E ele mandou que então colocasse fogo na fornalha 7 vezes mais. O negócio que já era difícil ficou mais difícil ainda. Queimou os homens que chegaram perto. Eu imagino que eles estavam de longe e o calor estava muito forte. O calor estava insuportável. Insuportável. Então, eles foram jogados lá dentro da fornalha. E você conhece essa história, talvez. E o que aconteceu? A glória de Deus se manifestou. Nós não podemos dizer que não aconteceu nada. Aconteceu um milagre e a manifestação da glória de Deus. Em vários momentos da Bíblia, o Senhor vai falar: isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Amém. E a glória de Deus se manifesta de Gênesis e Apocalipse. E a glória de Deus se manifesta no céu, se manifesta aqui na terra, e ela também se manifesta no inferno. Porque em todo lugar é lugar do Senhor, e em todo lugar é lugar que a glória do Senhor se manifesta. E de repente um homem olha para dentro daquela fornalha e ele não enxerga mais 3 homens. Daniel não estava nessa história, tá? Ele não enxerga mais 3 homens, ele enxerga 4. E ele diz que aquele 4 parece ter a face dos deuses. Porque aquele 4 era um ser espiritual. Aquele 4 era um anjo do Senhor. Aquele 4 era um homem que foi lá para salvar eles. E eu imagino que eles estão lá louvando ao Senhor, fazendo festa, feliz da vida. Eu naquela fornalha, depois que soubesse do milagre, né?
Um anjo ali contigo. A presença de Deus, eu imagino que estava tão intensa naquela fornalha. Porque existia renúncia. Porque existia decisão. Porque não existia medo, existia fé. E então, quando tiram eles da fornalha, eles estão cheirosos, maravilhosos. Não está nem chamuscado, nem os cabelos dele. E aí o rei precisa se dobrar. E ele diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aonde um crente se manifesta, a glória de Deus se manifesta. Amém? Aonde um crente decide tomar posição, a glória de Deus se manifesta. Eu tenho certeza. Há um Espírito que vive dentro de você e é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo se manifesta quando você permite essa manifestação. E nós vamos por lá para o capítulo 6. Já era outro rei, o rei Dário. Daniel não é na ordem cronológica. Quando tu lê, tu já não entende onde que tu está, porque não tem cronologia. Ele é um livro profético e os profetas são tudo meio doido. Eles falam uma coisa, depois falam outra, depois é outra, tá tudo certo. E quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pede revelação do Senhor, amém? Aleluia, vai orar. E diz no capítulo 6, versículo 3: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejou colocar à frente do governo de todo o império. Existiam 120 sátrapas e Daniel era um dos 3 que governava acima deles. Eram outros 2 daquela região e mais Daniel. Mas Daniel, aonde estava, se destacava mais do que todo mundo, porque ele era um ser usado pelo Senhor e o Senhor o usava de forma sobrenatural. Então o rei já estava pensando em colocar ele acima daquele. Ele andava com os 13 e colocar acima dos 2 que ficariam. E aí o que aconteceu? Ciúmes, né? Ciúmes, inveja dos outros que não conheciam o Deus que Daniel servia. E aí eles começaram a procurar algo para acusar Daniel. A gente precisa acusar Daniel, a gente precisa achar alguma coisa para que o rei não coloque ele como nosso supervisor. E eles reuniram todo aquele monte de homem lá, um monte de governante, um monte de prefeito. Como é que para fazer esse tipo de coisa as pessoas gostam de se reunir, né? Convida todo mundo para fazer uma coisa boa, para ver se dá certo. Mas muitas vezes convida para fofoca, convida para falar mal dos outros, convida para fazer o que não é para fazer. Pronto, está todo mundo junto. E a unidade é uma bênção. E aqueles homens, em vez de se reunir para manter estratégias, para como avançar o país, como fazer não sei o quê, eles se reúnem para procurar alguma coisa contra Daniel. E é lindo esse versículo, que vai nos dizer assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Aleluia. Que o Senhor e as pessoas possam olhar para cada um de nós e falar a mesma coisa. Que eles possam dizer: não consegui achar nada de errado nesse cara. É difícil, não é? Não puderam achar dele falta alguma, pois ele era fiel, não era nem desonesto nem negligente. Eu queria chamar a atenção para você, para esse versículo. Essas coisas que falam sobre Daniel não eram dom de Deus, era caráter. Muitas vezes a gente fica correndo atrás de dom de Deus, de coisa de Deus, mas a gente não molda o princípio. E o princípio é caráter. Quantas vezes a gente diz
assim, mas nem crente ele é. Mas ele tem um caráter aprovado. Eu quero dizer para vocês que lá fora tem muita gente com caráter aprovado. Glória a Deus. Mas aqui dentro precisa ter muito mais gente com caráter aprovado. Nesse versículo não está falando sobre o dom que Deus deu a Daniel. Não está falando que ele é de Judá. Não está falando que ele é da linhagem de Jesus. Não está falando sobre a Bíblia. Não está falando sobre algo espiritual. Está falando sobre caráter. E homem e mulher de Deus precisam ter caráter. Sim, é sim. Não é não. Amém. Gente, como isso é difícil às vezes. Se eu estou saindo de casa, é porque eu já estou saindo de casa. Se eu vou chegar em 10 minutos, é porque eu vou chegar em 10 minutos. Se eu vou te pagar, é porque eu vou te pagar em nome de Jesus. Amém. E às vezes a gente encontra cada uma no meio do povo de Deus. Infelizmente, às vezes a gente escuta, pastor, não dá para fazer negócio com quem é da igreja. Gente, a gente escuta, você talvez já escutou isso. Não dá para fazer negócio com o pastor. Aonde está o Evangelho? Que o primeiro princípio já não existe mais. Um dos primeiros. Aonde está o Evangelho que não transforma as pessoas? Aonde está o Evangelho que não transforma caráter? Não foi encontrado nele falta alguma. E eu declaro sobre essa igreja que não será encontrado falta alguma em nós. Eu declaro que você vai se esforçar para ser o melhor possível, para não deixar nada para trás, para honrar os seus compromissos, para ser um homem e mulher de Deus, porque você não vai ser um homem e mulher de Deus se você não tiver caráter. Sinto muito te dizer. Você não vai ser luz e sal quando você mente, quando você erra, quando você falha. Não adianta ser um cara que ora e bate o pé e fala grosso, bonito, levanta as mãos. Se você não tem caráter, você vai continuar no mesmo lugar, dando voltinhas. E talvez quando você abrir a boca para profetizar, vai ser você mesmo. E talvez quando você ficar um pouco mais famoso, você vai dar com as línguas nos dentes, que é um problema. Pastora, mas a gente tem que ser perfeito? Não. A gente tem que correr atrás disso. Você não tem que ser perfeito para ser cheio de Deus, mas você precisa correr atrás disso. Correr atrás de mudança, de transformação. Permitir. Eu conversava com uma pessoa e... agora não vou lembrar quem é essa pessoa, mas ela me disse sim. Lembrei. Mas não vou falar. E ela disse assim, pastora, o maior problema dos meus pais não se converter é que a minha avó é cristã. Eu acho que era avó, tá? Se eu errei, tudo bem. É que a minha avó é cristã. E nós, oi? Isso é para ser um ponto positivo, não um ponto negativo. E ele disse, não, é que ela é cristã, mas ela não deixou que Jesus transformasse ela. E o cristianismo que ela tem atrapalha o restante da minha família de se converter. Nós não podemos viver isso e aceitar isso no nosso meio. Amém? Amém. E a partir de agora, ajude a você mesmo, mas você precisa ajudar o irmão que está do teu lado. Cara, viu ele fazendo alguma coisa que não está legal, viu ele contando uma fofoca, viu? Já cutuca ali na hora e já diz, está amarrado em nome de Jesus. Da onde tu ouviu isso? Não é verdade isso, para com isso, chega. Se juntar para falar mal das pessoas. Nossa, eu escuto tanta gente que fala, ai pastora, falaram de ti, falaram de ti, falaram de ti. Glória a Deus, aleluia, em tudo dá graças em nome de Jesus. E é engraçado que a gente fica sabendo de tudo, ninguém merece. Talvez você vai sair cheio de desejo de falar mal dessa pregação, mas eu fecho a tua boca em nome de Jesus, amém? Recebe o que é para receber, o que não é para receber, não escuta, mas não pegue, não quero fazer os irmãos pecar nessa noite. E então, aqueles homens que estão com ciúmes não conseguem achar no Daniel erro, problema, não conseguem achar o caixa 2, e então, o que eles fazem? Eu acho que
na lei deles, do Deus deles, na questão deles de ser esse cristão, acho que a gente vai achar um ponto negativo, a gente vai achar alguma coisa. E eles decidem, então, fazer outro decreto, que a gente leu lá no começo. Um decreto onde qualquer um que orasse a outro Deus seria, então, jogado na cova dos leões. E eu estudei um pouquinho sobre isso. O rei Dário, ele era muito amigo do Daniel. Ele conhecia o Daniel. Só que no momento em que todos aqueles governantes chegaram para ele fazer o decreto, ele não pensou no Daniel. Ele não pensou no povo de Judá que estava lá. Ele nem pensou em Deus, ele não pensou no ato religioso, mas ele pensou no ato político, de unidade da nação em relação a adorar o mesmo Deus. Olha que bonito. Só que não era um Deus correto. E então, o rei assina o decreto. Naquela época, segundo sei lá um monte de coisa, você pode ler em casa. Depois que o rei assinasse algo, ele não podia voltar atrás. Já era. E naquele momento, quando o decreto é assinado, o Daniel vai lá fazer aquilo que não podia fazer. Eu fico imaginando quando não nos permitirem mais pregar o Evangelho, quando não nos permitirem mais falar de Jesus. Tem algumas coisas que já não nos permitem mais falar. E eu fico pensando, o que será de nós? O que faremos? Nós continuaremos fazendo o que temos que fazer. E Daniel continuou fazendo o que tinha que fazer. E ele foi na frente da janela mesmo, porque o cara não tinha medo. Se o pastor Danilo estivesse aqui, ia dizer que ele era nordestino. E ele foi lá e foi orar como ele sempre fazia, na frente da janela. E às vezes a gente diz assim, a gente faz alguma coisa por Deus e a gente diz assim, não, mas não te preocupa que ninguém vai ver, que Deus está do nosso lado. Mas talvez Deus queira te jogar na cova dos leões mesmo, para que a glória dele se manifeste. Deus, ele não tira da nossa vida as dificuldades. Ele não nos coloca a pisar em nuvens sempre. Muitas vezes ele nos coloca na fornalha. Ele nos coloca na cova de leões. E aí você derrete que nem uma manteiga. Mas o desejo de Deus é nos colocar naquele lugar para nos moldar, para nos ser diferentes, para que possamos crescer. Eu conversava com a Camila e com o Vini. E aí eu contava de uma situação em Cristal de uma pessoa que me fazia perder os cabelos. E eles disseram, não, né, pastora, porque tu pegou, e ficava assim ansiosa para me contar o restante da história. Eu, não. E eu disse para eles, aquela foi a pessoa que mais me moldou na minha vida, que mais me ensinou. Tu lembra, né, Cindy? Foi a pessoa que mais me abençoou. Porque as circunstâncias difíceis, elas são para nos abençoar. Elas são para nos moldar, elas são para que a gente seja diferente. E eu disse, se não tivesse aquela bênção na minha vida, eu não teria aguentado o primeiro ano de Caxias do Sul. Não querendo dizer nada, tá? Mas já dizendo. Porque às vezes o Senhor manda uma cova de leões para ser bênção na nossa vida e a gente quer fugir dela. Não fuja daquilo que o Senhor colocou na tua vida, sendo difícil ou sendo fácil. Avance e não desista. E então, Daniel vai lá orar. Acharam ele orando. Encontraram ele lá. Jogam ele na cova dos leões. O rei fica tentando até a noite com que não jogue, mas não rolou. Não adianta, ele não podia voltar atrás. Jogam ele lá. O rei carimba para ninguém mexer. Coloca uma pedra para ele não sair. E o rei passa a noite inteira sem conseguir dormir, sem conseguir comer, preocupado com seu amigo que ia morrer por culpa dele. E na manhã seguinte o rei vai cedo lá procurar
glória a Deus. Porque a circunstância, porque a dificuldade, porque os problemas foram bênção na vida de Daniel. Foi para a glória de Deus. Gente, eu imagino que era um buraco fedorento, cheio de ossos, feio pra caramba. Era um lugar terrível, terrível, escuro. Daniel não queria estar lá, mas ele precisava estar lá para a glória de Deus. Talvez você não quer a tua doença, mas eu quero te dizer que a tua doença é para a glória de Deus, em nome de Jesus. Talvez você não quer estar naquele lugar, mas é para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se posicione como homem e mulher de Deus. Tem muitas coisas que eu pergunto para Deus: por que tu não tira isso de mim? Por que tu não me cura, Senhor? Por quê? Mas eu digo isso e já me levanto e digo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tá, eu levo um tempinho nesse dia. Mas a gente precisa entender que a nossa vida é para a glória de Deus, não importa as circunstâncias. Então, quando eles abrem aquele lugar lá, o leão está jejuando e Daniel está louvando ao Senhor. E ele diz: eu estou ileso aqui, não aconteceu nada comigo, porque o meu Deus me salvou. E Daniel se posiciona novamente como um profeta. E ele é profético naquele lugar. Porque daí o Dário precisa se render aos pés de Jesus e dizer: realmente o Deus de Daniel existe. Realmente os trocentos deuses que eu sirvo não são nada perante o Deus de Daniel. E ele edita o decreto e manda todo mundo se ajoelhar e orar. Aleluia! Aquilo que não podia fazer, aquilo que era impossível, aquilo que é errado, se torna uma obrigação para todo o país. Porque quando Deus quer manifestar a sua glória, Ele não manifesta em silêncio, Ele manifesta de forma espalhada. Aquela candeia não podia ficar embaixo da cama, ela precisava ser levantada. A vida de Daniel não podia ficar escondida, ela precisava ficar num lugar alto para que todos vissem. A tua vida cristã não pode ficar embaixo da cama, ela precisa ser levantada para que todos possam ver o que Deus já fez na tua vida. Amém? E eu queria que tu abrisse comigo lá em Lucas capítulo 9, versículo 16, nós já estamos quase encerrando. Lucas 9, 16. Que nos diz... Não é esse versículo. Perdão, Lucas 9, 23. Achei aqui, que nos diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este salvará. O Evangelho, ele não é sobre ganhar aqui na terra. O Evangelho não é sobre sucesso. Você vai achar vários versículos que falam sim sobre bênção, sobre sucesso, sobre brilhar como as estrelas. Mas ele não é só sobre isso. Para nós, o Evangelho é renúncia. Para nós, cadê o Juba? Para nós, o Evangelho é largar o nosso eu, pegar a cruz de Cristo e seguir como Ele fez. Esse precisa ser o nosso Evangelho. De renunciar aos prazeres, de renunciar aos desejos. Essa igreja precisa ser uma igreja que jejua. Amém. Começa o teu propósito aí, não espera que o pastor faça um propósito ou que eu faça. Cada um de nós tem que ter o nosso propósito de leitura bíblica, de jejum,
de oração. Daniel podia ter dito, mas o meu pastor não veio para a Babilônia. Oh, e agora? O teu pastor não está na tua casa, graças a Deus ele está na minha. E ele me incomoda bastante. Não, ele não me incomoda no sentido negativo, mas positivo. Para me orar, para me abrir, é nesse sentido que eu falei, né? Aleluia. Eu não estou na tua casa. Quem precisa se posicionar é você. Eu ouço tantas pessoas reclamando da igreja, tanto a Fonte Church, como as igrejas do mundo aí fora. E eu fico olhando e fico pensando, gente, isso não faz muita diferença para mim. Porque eu entendo que quem precisa se posicionar sou eu. Quem precisa ser diferente sou eu. Nós temos muitas falhas aqui dentro. Então seja transformado pelo Espírito Santo, para que a tua transformação transforme essa igreja. Para que a tua transformação me transforme naquilo que eu preciso ser transformado. Mas enquanto eu ficar apontando e reclamando, nada vai acontecer. Nada. O Senhor nos salvou para que tivéssemos um espírito de ousadia, de poder e de equilíbrio. Nós precisamos ser profetas. Nós precisamos nos levantar como Daniel e dizer, eu não quero isso. Eu não vou fazer isso. Achar argumentos na Bíblia para dizer que você pode ou não pode, ou não, eu posso, na Bíblia não diz nada sobre isso. Está na cara que você não pode. Está na cara que você precisa renunciar. A Bíblia não fala sobre tanta coisa que a gente vive hoje nos dias, porque nem existia. Mas você precisa entender e renunciar, e não você, eu não vou te dizer isso, vai ser o Espírito Santo. Tem coisas que Deus me manda renunciar que não é pecado, mas não serve mais na vida que eu quero ter. E quando eu estou emburrada, eu faço aquilo mesmo. Até Deus me pegar pelas orelhas e me trazer de volta, porque eu sou humana como você. Mas é hora de renunciar. Jesus está voltando. E onde Ele vai te encontrar? Jesus Ele está voltando. E o que Ele vai te encontrar fazendo? Há 2 horas na frente de um videogame, dizendo que hoje não deu tempo de ler a Bíblia, mas se você olhar no seu tempo de Instagram, deu 2 horas. Aonde Jesus vai te encontrar quando os pezinhos dele vieram até aqui? Ele vai encontrar uma Fonte Church poderosa, que renunciou, que abriu mão dos seus prazeres, das suas vontades. Bota o celular a despertar, joga 1 horinha e ora 1 horinha em nome de Jesus. Ele vai encontrar uma igreja que decidiu ser diferente, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Eclesiastes, tá difícil com a mão aqui, alguém pode abrir para mim, Eclesiastes 7:14. Eu ia dizer para tu ler, mas tá. Alguém levanta aí, alguém tem a voz bem alta e lê para nós. Aquele homem, meu Dilson. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Amém. Obrigado. A gente tem o entendimento que Deus está no céu, comandando o céu, e o diabo está no inferno, comandando o diabo. O diabo está no inferno, comandando o inferno. A gente tem uma visão muito curta de quem é Deus. E a gente pensa que Deus está nos dias bons e que o diabo está nos dias ruins. Deus fez tanto um dia quanto o outro. Deus fez tanto os céus quanto o inferno. E Deus nunca nos abandona.
Por mais que os dias estejam difíceis, por mais que Satanás esteja te machucando, saiba que o Senhor, Ele é poderoso e cuida de todas as coisas. Aleluia! Amém. E nos dias bons nós temos que louvar ao Senhor. Mas nos dias maus nós temos que louvar ao Senhor também. Amém. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. A começar a refletir nos pontos daquilo que eu falei. Que falou contigo. Todos nós temos coisas para mudar. Com certeza nós não chegamos no nível do Daniel ainda. Com certeza tem coisas no nosso coração que precisam ser transformadas. Comece a meditar. Quais são as renúncias que tu tem feito? Quais são as tuas renúncias? O que tu tem dito não pelo Evangelho? O quanto tu tem feito a diferença no ambiente que tu está? Pensa comigo, Jesus está voltando e aonde Ele vai te encontrar? Pensa comigo, você fica dizendo que quer ser como Jesus, mas não aceita pegar nessa cruz. Esse foi o cálice de Jesus. Se você quer ser como Ele, esse vai ser o teu cálice. Mas é uma renúncia por amor. É uma renúncia por amá-lo e por desejá-lo. E essa renúncia nos faz ser preenchidos pelo amor de Deus. Essa renúncia nos faz com que Ele tenha ido, mas que Ele nos prepara um lugar para nos esperar. Eu queria convidar os líderes para vir aqui à frente. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que agora você ore pelas suas renúncias, por aquilo que você tem que orar para renunciar, para pedir perdão.